Olá, galera! Tudo bem? Hoje vamos aqui continuidade aos nossos conhecimentos. Vamos falar sobre uma pequena atividade que eu preparei sobre movimento uniforme, tá? Movimento uniforme é um dos nossos conceitos importantes da cinemática. Então, a nossa atividade ela contém apenas, eu acho que 4 questões, tá? Questões umas básicas, outras mais avançadas, interpretação de gráfico e tudo mais, tá bom? Vamos dar aqui início à nossa atividade. E nossa primeira questão, ela diz o seguinte: um automóvel descreve uma trajetória retilínea e sua posição S em cada instante de tempo é dada por S, que é igual a menos 20 mais 8t, onde S é dado em metros e T em segundos. Gente, primeiro passo importante é observar que esta equação que ele deu é a função horária da posição, onde temos escritos S, que é a posição que a gente determina em um certo intervalo de tempo, e ela depende desse menos 20 e esse 8 que multiplica o tempo, tá bom? Observem bem e observem que desta equação a gente pode tirar vários dados, tá? Então, primeira pergunta, a letra A, diz o seguinte: determine a posição inicial e a velocidade. Se vocês olharem bem para a equação que foi dada, de cara a gente consegue tirar esses dois valores, tá bom? E observe mais que tanto a posição como o tempo estão dados em metros e segundos, os três estão no SI. Mas vamos para a segunda letra B. Letra B diz o seguinte: um automóvel cruzará a origem das posições no instante. Que instante o móvel cruzará a origem das posições? Mas por que o móvel vai cruzar a origem das posições, professor? Ele vai voltar. Como assim? Se vocês observarem bem esta função que foi dada, tem um menos 20 aqui, tá? Já já eu falo sobre cada um desses valores que estão aqui presentes. Na letra C, após 8 segundos, o automóvel sofreu um deslocamento de... Ele quer saber o deslocamento do automóvel após 8 segundos. Então vamos para a nossa resolução. Vamos resolver primeiro a letra A. O que diz a letra A? Determine a posição inicial e a velocidade. De cara, a gente tem que lembrar qual é a função horária do movimento retilíneo uniforme. É a famosa equação do sorvete. S, que é igual a SO mais VT. Isso é matematicamente falando. Fisicamente falando, posição que se quer determinar é igual a posição inicial. Posição que se quer determinar é igual a posição inicial mais V vezes o tempo, mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Professor, esse V é uma grandeza vetorial, tá bom? Que está multiplicando uma grandeza escalar que é o tempo. Ok, vamos observar. Essa é a famosa equação do sorvete que qualquer professor de física vai falar para vocês. S que é igual a SO mais VT. Sorvete. Ok. Para resolver a letra A é bem simples. Fazemos a comparação com a equação que o professor deu na questão. Então, eu vou colocar uma debaixo da outra. Coloquei as duas funções, uma abaixo da outra. S igual a S, igual, SO sobre menos 20, mais V vezes T, mais 8 vezes T. Fazendo a comparação aí, galera, a gente consegue... Vou colocar aqui uma caneta para vocês, para mim mostrar para vocês melhor. A gente consegue, apenas olhando para as duas equações, tirar os valores que ele quer. A posição inicial e a velocidade. Olhem para a equação do sorvete e olhem para a equação que o professor deu. Daqui a gente consegue determinar que a posição inicial é menos 20, ou seja, o móvel iniciou esse movimento da posição negativa, menos 20. Isso pode, professor? Pode, tá? E a velocidade? A velocidade compara. Qual o número que multiplica? Quem multiplica o tempo na equação do sorvete? A velocidade. Quem está multiplicando o tempo na função dada? O 8. Então, 8 é a própria
velocidade que a letra A pede. Então, quais são os valores da posição inicial? Posição inicial é menos 20 metros. E a velocidade é 8 metros por segundo. Eu vou apagar aqui, tá? Vou usar aqui a borracha apagar isso que eu acabei de mostrar para vocês, para não deixar a nossa equação bagunçada, tá bom? Então, é bem simples a letra A. Vamos para a letra B. O automóvel cruzará a origem das posições no instante. Em que instante o automóvel cruzará a origem das posições? Vou colocar de novo aqui a caneta e mostrar para vocês. Gente, é tudo movimento uniforme. Velocidade é constante. Lembre-se, movimento uniforme, velocidade constante. Quem que muda? Posição inicial e posição final. E o tempo? O tempo também muda. O tempo não para. Já dizia o velho Cazuza, o tempo não para. Então vamos lá. Ok. O automóvel cruzará a origem das posições. Quando ele falar esse nome, origem das posições, como assim? O que é a origem das posições? Gente, isso aqui é determinado por um eixo, tá? Vamos supor que ele está andando no eixo X, tá? Ele vem do negativo, menos infinito para o mais infinito. Se um carro sai do menos infinito e vai para o mais infinito, ou sai de menos 10 e vai para mais 10, ele vai passar pela posição zero de uma reta, tá? Então, a origem das posições é quando a posição final desse imóvel, ou esse carro, esse automóvel, vai ser igual a zero. Então, é isso, professor. Quando a posição S é igual a 0 metros, qual vai ser o nosso tempo? Como assim? Em que instante ele passa pela essa posição? Porque ele saiu de menos 20, ó. Ele saiu de menos 20. Então, que horas que ele vai passar no zero aqui, ó? Vamos substituir os valores, tá? S, peguei a equação, posição final, menos 20, posição inicial, mais 8 vezes o tempo. Ele quer saber é esse tempo aqui. Ok, em que instante ele vai passar na posição inicial? Ou, em que instante ele passa pela origem das posições? Ou seja, substituir o zero aqui no S e vai ficar 0, que é igual a menos 20 mais 8t. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse menos 20 e jogar direto para cá, ou eu posso pegar esse mais 8t e trazer ele para o primeiro membro. Eu preferi trazer 8 vezes t para o primeiro membro. A física já acabou, agora é só matemática, tá? Esse 8t vem para o primeiro membro da equação, ele vem com valor trocado, negativo, ele vem com sinal trocado. Antes ele é positivo, ele vem negativo para o início da equação. E o menos 20 continua no segundo membro da equação. Primeiro membro, segundo membro. Então ficamos com menos 8t igual a menos 20, tá? Tá todo mundo negativo, então podemos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, ficarei com 8t igual a 20. 8 vezes t é igual a 20. Esse 8 não está multiplicando o tempo aqui, o primeiro membro da equação. Quando eu tentar trazer esse 8 para o segundo membro da equação, ele vem fazendo o inverso do que ele fazia, tá? Antes ele multiplicava, então agora ele vem dividindo. Aqui não era mais, com o inverso da soma, não é subtração, com o inverso da multiplicação é a divisão. Então esse 8 vai dividir o menos 20. Ou seja, vai ficar t igual a 20 dividido por 8. 20 dividido por 8, nosso tempo vai ser igual a 2,5 segundos, tá bom? Esse é o valor do tempo, ou seja, esse é o instante em que ele passa pela origem das posições. Ele demorou 2,5 segundos para sair da posição menos 20 e passar pela origem, ou seja, chegar até o zero, ok? Muito bem, vou aqui apagar aqui esses que eu acabei de fazer para não ficar meio bagunçado, tá bom? Aí a gente vai agora para a nossa letra C. Qual a pergunta da letra C? Após 8 segundos, o automóvel sofreu um deslocamento de... Ele quer saber o que é deslocamento, gente. Deslocamento é a variação da posição final menos a inicial. É a variação de posição. Essa variação de posição nos dá o deslocamento de um móvel. Então, após 8 segundos, qual é o deslocamento desse móvel? Ó. Após 8 segundos, qual o ΔS
desse móvel, tá? Desse automóvel, após 8 segundos. ΔS, lembre-se, ΔS, final menos S inicial. Mas vamos pegar a nossa função e escrevê-la aqui novamente. S que é igual a menos 20 mais 8t. Como ele falou 8 segundos, a gente substitui esse 8 no lugar do tempo. Então ficamos com S. Professor, mas ele não quer o ΔS? Quer o ΔS, só que a gente só tem a posição inicial que é menos 20. Precisamos saber a posição final. Então primeiro a gente calcula a posição final. S que é igual a menos 20 mais 8 vezes t. Esse t dará 8, então substitui por 8. Fica menos 20 mais 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então ficamos com S igual a menos 20 mais 64. Vou repetir aqui, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Menos 20 mais 64 é equivalente a, cuidado, sinais diferentes, negativo com positivo, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Ok? Então ficamos com 64 menos 20, que vai dar 44 metros. Esse é o valor da posição final. Ainda não é o nosso deslocamento. O nosso deslocamento é o famoso ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Posição final do automóvel, 44 metros. Posição inicial, menos 20. Cuidado com o sinal negativo, tá bom? A gente tem que colocá-lo também na expressão. Então, ficamos como 44 menos da fórmula, menos 20. Aqui tem que ter 8 cuidado. Aqui a gente não usa a regra dos sinais contrários ou sinais iguais. A gente faz o que? Aqui tem um parêntese, que é uma multiplicação de sinais, tá bom? Então, o que a gente faz? Conserva o 44 e faz a multiplicação. Menos vezes menos dá mais. Menos multiplicado por menos dá positivo, ou seja, dá mais. Então, ficamos com ΔS, que é igual a 44 mais 20. 44 mais 20, sinais iguais, a gente soma. 44 mais 20 dá 64 metros. Esse é o valor do nosso deslocamento, 64 metros. Tá bom, gente? Espero que você tenha entendido a nossa primeira questão. Agora vamos passar para a nossa segunda questão. Ok, então vamos aqui à nossa segunda questão, tá? Vou colocar aqui a caneta de novo. Então vamos lá. Nossa segunda questão diz o seguinte: para passar uma ponte de 50 metros de comprimento, um trem de 200 metros a 72 km por hora leva o quê? Leva quanto tempo para atravessar essa ponte? Letra A, leva 0,3 segundos para atravessar essa ponte? Leva 1,5 segundos? 11,0 segundos? 12,5 segundos? Ou 10 segundos para atravessar essa ponte? Gente, primeira coisa importante, não é um trem que vai atravessar uma ponte? É, professor. Esse trem não tem um comprimento de 20 metros? Tem. Essa ponte não tem 50 metros? Tem. Então a gente tem que primeiro lembrar de uma coisa, que é ponto material e o que é corpo extenso, tá? Tanto a ponte como o trem são corpos extensos para o nosso problema físico. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que as suas dimensões elas também têm que fazer parte da resolução do nosso problema. A dimensão da ponte, o tamanho da ponte que é 50 metros e o tamanho do trem também fazem parte da solução do nosso problema. Então a gente tem que levar em conta esses valores, tá bom? Então vamos primeiro anotar os dados. Qual foram os dados? Primeiro dado, velocidade do trem, que é de 72 km por hora, mas observa, o tempo está em segundos, então eu tenho que transformar essa velocidade aqui, tá? Botei C ponto ponte, comprimento da ponte 50 metros, comprimento do trem 200 metros. São valores importantes, tá? ΔS é o deslocamento, porque se a gente tomar como importante só a frente do trem, até o trem passar totalmente da ponte, até o trem ultrapassar essa ponte, todo o corpo do trem tem que passar, sair da ponte, ou seja, ele inicia a ponte e sai, termina
a passagem pela ponte. Quando ele terminar essa passagem, a gente somou o tamanho do trem com o comprimento da ponte, ou seja, o comprimento do trem com o comprimento da ponte. Então, é importante observar esse detalhe, tá bom? Então, o nosso ΔS que a gente vai usar na questão aqui, a gente pode fazer de outras maneiras. Eu escolhi fazer dessa maneira porque eu acho bem mais simples. O nosso ΔS aqui não é mais a posição final e a posição inicial. Poderia até dizer que a posição final e inicial seriam esses valores, mas não fica bem observado. Esse nosso ΔS, na verdade, vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento do trem, porque os dois são corpos extensos. Então, a gente vai somar o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Não falei para vocês que ponte e trem são corpos extensos? Então, vai ficar como? Nosso ΔS vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Então, 50 mais 200 nos dá o valor de 250 metros. Esse é o nosso ΔS. Professor, mas onde é que você vai usar esse valor ΔS? Gente, a gente pode usar tanto na equação do movimento uniformemente, do movimento retilíneo uniforme, como na equação da velocidade média. Como a gente está falando de movimento uniforme, vou usar aqui a equação do movimento uniforme, que também é similar à equação da velocidade média, tá? Então, com a nossa equação, só um pequeno detalhe. A velocidade não está em quilômetros por hora, então temos que transformá-la para metros por segundo. E que a gente faz, professor Diego, para transformar de quilômetros por hora para metro por segundo? A gente divide por 3,6, tá? Isso eu já mostrei para vocês antes. Dividimos por 3,6. Então, para transformar 72 km por hora e dividir por 3,6, 72 dividido por 3,6, nos dá um valor de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do trem em metros por segundo. Mas por quê? Porque ele quer o tempo em segundos e o tamanho do trem e o tamanho da ponte, ou seja, o comprimento do trem e o comprimento da ponte estão em metros. Então agora todas as grandezas estão no sistema internacional, né? Se metros por segundo é a velocidade, ΔS, ou seja, deslocamento em metros, e o tempo é em segundos. Fizemos a transformação, agora usamos a equação do sorvete, S que é igual a SO mais VT, tá? Substituir os valores. Dá para substituir os valores de ΔS agora aqui, professor? Não. Então, o que a gente faz? Aqui no S que é igual a SO mais VT, eu posso pegar esse ΔS e trazer para o primeiro membro, ó. Eu trago ele para o primeiro membro, ele não está positivo, então ele vem como? Vem negativo. Então, ficamos com S menos SO, que é igual a mais VT. E S menos SO não é deslocamento, S final menos S inicial da ΔS. Então, essa equação fica ΔS igual a VT. Vou ter mais VT, mas pode ser só VT, tá? V vezes T. Então, agora a gente pode substituir os valores. Substituir os valores, quanto é que vale ΔS? ΔS vale 250 metros. E a velocidade? 20 metros por segundo. Então, ficamos com 250 igual a 20 vezes o tempo. E agora, professor? Agora é só isolar o T e temos o nosso valor, o nosso instante em que o trem ultrapassa a ponte. Ficamos como, professor? T é igual a 250 dividido por 20. 20 não está multiplicando o tempo, então quando eu trouxer o 20 para o primeiro membro da equação, ele vem dividindo. Olha como eu fiz. T igual a 250 dividido por 20. 250 dividido por 20 é a mesma coisa que 25 dividido por 2, porque cortamos o zero de cima com o zero de baixo. 25 por 2, qual é a metade de 25, gente? 12,5. O nosso tempo de ultrapassagem aí é 12,5 segundos. Vocês podem estar se pensando o seguinte, professor, mas o 20T não estava no segundo membro, por que o T aparecia no primeiro membro agora? Por que ficou 250 por 20, gente? 250 dividido por 20 igual a T. Se eu rodar a equação, vai ficar T igual a 250 dividido por 20. Dá a mesma coisa, tá? Se atentem a esse detalhe. Ok? Então, nosso tempo de ultrapassagem, 12,5 segundos. Qual é a letra? Letra D. Ok? Vou aqui agora apagar para a gente passar para a nossa próxima questão. Tá bom? A nossa próxima questão ela é bem interessante também. Uma questão, acho que se não me engano, do Enem.
A nossa questão aqui diz o seguinte, galera. Ao se colocar uma bola, observem a questão, ela é bem interessante. Escolhi justamente porque eu achei ela muito interessante. Eu vou grifar as partes importantes aqui, ó. Ao se colocar uma bola na marca do pênalti, opa, marca do pênalti, hein? Todo mundo joga futebol, quase todo mundo, né? A distância que ela deve percorrer até cruzar a linha do canto do gol. Opa, o chute foi aonde? O chute foi no canto do gol. Então, nosso batedor de pênalti bateu bem colocado no canto do gol. É de aproximadamente 12 metros, ou seja, a bola vai fazer um percurso até o canto do gol e esse percurso é de 12 metros. Esse aqui é o nosso percurso, tá bem? Sabendo-se que a mão do goleiro deve se mover-se 3 metros para agarrar a bola. Como assim, professor? O que isso quer dizer? O goleiro está no centro do gol. O gol tem 6 metros de comprimento. Para o goleiro atingir o canto, ele percorre. Para o goleiro botar a mão lá no canto, essa mão dele percorre 3 metros, que é a metade do tamanho da trave, ok? Para agarrar a bola, lógico. E que a velocidade da bola em um chute fraco, ou seja, 72 km por hora. Gente, chute de 72 km por hora não é um chute tão fraco, né? Vamos ver como é que vai sair o nosso goleiro e o nosso batedor. Ok. E que uma pessoa com reflexos normais gasta 0,6 segundos. Gente, isso aqui é um reflexo. No momento do chute do jogador, o reflexo do nosso goleiro é de 0,6 segundos para começar o seu movimento. Ou seja, o goleiro só vai se movimentar após 0,6 segundos. Ou seja, um pouco a mais que a metade de um segundo, tá bom? Então vamos. Isso é com muito treino. Então vamos observar o que acontece. Entre o observador, um sinal inicial, uma reação, pode-se afirmar que. Eu fiz aqui uma punhada da nossa questão para a gente poder ver os detalhes. Então, o nosso dado é: jogador chuta no canto, tá, do gol. O percurso da bola é 12 metros, ok? O goleiro, para pegar a bola, ele se move 3 metros. Tudo bem. Isso é importante. Ainda, ele está na marca do pênalti. A velocidade do chute é de 72 km por hora, tá? A bola não vai perder tanta velocidade porque a distância é bem pequena, então a gente vai usar aqui 72 km por hora, é a velocidade constante da bola. A gente sabe que na realidade a bola vai perder um pouco de velocidade, mas como a distância é bem pequena, ela se aproxima desses 72 km por hora quando ela chega no canto do gol. Então a gente vai usar 72 km por hora, tá bom? Uma pessoa com reflexo normal gasta o quê? 0,6 segundos. Então vamos lá, esse é o reflexo do nosso goleiro. Letra A, o goleiro consegue agarrar a bola? Não sei. Letra B, quando o goleiro inicia o movimento, a bola já está cruzando a linha do gol? Vamos ver. Letra C, o goleiro chega ao ponto onde a bola irá passar a 0,25 segundos depois da passagem? E letra D, o goleiro chega ao ponto onde a bola iria passar a 0,6 segundos antes dela, só se ele pular antes do chute, né? E letra E, a velocidade do goleiro para agarrar a bola deve ser de 108 km por hora? Pode ser. Mas para isso, vamos primeiramente, o que é importante a gente fazer? Vamos primeiramente calcular quanto tempo a bola demora para sair da marca do pênalti até chegar no canto do gol, que é uma distância de 12 metros. A gente vai usar o quê? A nossa equação do movimento uniforme. Então vamos lá para a nossa resolução. Vou ter os dados lá para vocês, tá? Nossa resolução aqui, ó, anotei os dados, diz o seguinte: tempo de reflexo do goleiro, 0,6 segundos. Distância percorrida, ou ΔS, é de 12 metros. De quem? Da bola. Percorrida da bola, tá? Velocidade do chute, 72 km por hora. Velocidade que a bola vai percorrer esse 12 metros aí. Velocidade constante. A gente adota que a velocidade é constante. Letra... Por que eu coloquei essa seta aí? Porque a gente vai transformar logo essa velocidade que é em km por hora, porque ele dá em metros aqui, a distância percorrida, e dá o tempo de reação do goleiro em segundos. Então é melhor a gente calcular
esse tempo que a bola demora para percorrer em segundos. Então vamos lá, gente. Vou colocar com a caneta para a gente fazer nossas continhas, tá bom? Transformar 72 km por hora para metros por segundo, a gente já sabe como é que faz. O que a gente faz? Divide por 3,6. Tá? Dividindo por 3,6, esse valor vai dar 20 metros por segundo. Já até fizemos na questão anterior, ó, 20 metros por segundo. Ok, então já sabemos que a velocidade de chute é 20 metros por segundo. E qual é a equação que a gente vai usar, professor? S, que é igual a SO mais VT. Fazendo a mesma ideia anteriormente, vamos colocar esse SO no primeiro membro. Vai ficar S menos SO, que é igual a V vezes T. S menos SO é delta S. Delta S, né, 12 metros. Então, ficamos com 12, que é igual a 20, vezes o tempo. Nós estamos calculando o quê? O tempo que a bola demora para chegar até o canto do gol. Fazendo a mesma ideia que eu fiz anterior, T é igual a 12 dividido por 20. Gente, a gente poderia simplificar aqui por 2, ficaria 6 por 10, poderia simplificar por 4, ficaria 3 sobre 5, tá? Então, 12 dividido por 20 vai nos dar 0,6 segundos, tá? Essa conta é exata, vai dar 0,6 segundos, não é valor aproximado não. Então, o tempo que a bola demora para chegar até o canto do gol é 0,6 segundos. Agora observe uma coisa, quer dizer que a bola demora 0,6 segundos para chegar até o canto do gol, uma distância de 12 metros, é um chute bem forte, não é? É um Roberto Carlos da vida. Então, vou levar isso aqui até aqui, ó. 0,6 segundos não é o tempo de reflexo do goleiro, não é o tempo de reação. Então, quando o goleiro começar a se mover, a bola já está onde? Já está lá no canto do gol. Por isso que a maioria dos goleiros fala o seguinte, nos treinamentos, ou tem que adivinhar o canto, ou ter um bom reflexo mais rápido do que esse, para poder conseguir agarrar um pênalti bem batido, tá bom? É assim que funciona, gente. No futebol também a gente estuda física, tá bom? A física serve para isso também. Então, por isso que os goleiros, a maioria das vezes, adivinham os cantos e não tentam seguir um chute forte. Ele nunca vai agarrar pelo tempo de reação, que é de em média 0,6, tá bom? Um chute de 72 km por hora fica difícil de agarrar se for no canto. Então, qual é a nossa resposta? A resposta é a letra B. Quando o goleiro iniciar o movimento, a bola já está cruzando a linha do gol. Ou seja, tá bom? Esporte também se usa física, galera. Estão gostando aí da nossa ideia da nossa questão? Como é interessante? Ok, vamos agora para a nossa quarta e última questão. A nossa quarta e última questão diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a função horária da posição de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Ok. Que gráfico é esse, professor? É uma reta. Olha aqui a reta, tá? A reta que se inicia na posição 12 e vai até a posição 76, mas isso não quer dizer que ela para aqui, tá? Ela continua. Esse gráfico, essa reta continua. Quanto mais esse móvel tiver posição para ele percorrer, essa posição vai aumentando, porque a velocidade é constante. A velocidade é constante, tá, gente? Ela tem um valor. E qual é a pergunta da questão? Com base nesse gráfico, determine o que? Ele quer a nossa velocidade. E quer também a função horária da posição deste móvel. Ok, gente. Primeiro vamos anotar os dados. Quais são os dados importantes? Vamos aprender a fazer leitura de gráficos. O que é importante, professor? No eixo X eu coloquei tempo em segundos. Olha aqui, ó. Esse eixo horizontal aqui representa quem? O tempo, T em segundos. O eixo vertical representa quem? A posição em metros, ó. Ok, então esses valores 12 e 76 representam o quê? Posições. Esse valor que vai de 0 até 8 representa o quê, professor? O tempo que ele demora para sair de 12 até 76 metros. Da posição de 12 metros para a posição de 76 metros. Ah, professor, então daí a gente tira a nossa função horária, tira e podemos calcular a nossa velocidade. Então vamos anotar os dados.
que eu uso como posição inicial? Posição inicial, claro, que é o 12. 12 metros. Posição final, 76 metros. Quanto tempo demora para sair de 12 até 76? 8 segundos. Então, SO 12, SF 76 e T igual a 8. Então, jogando na nossa equação do sorvete, S que é igual a SO mais VT, substituindo os valores, temos 76 menos 12. Eu já peguei o S inicial, já coloquei aqui para o primeiro membro, já joguei direto, como eu fiz anteriormente. Joguei o SO para o primeiro membro. Fiquei com 76 menos a posição, que é 12, que é igual a V vezes 8. Ok, ele não quer velocidade, então fica 76 menos 12, que dá 64, que é igual a V vezes 8. Esse 8 não está multiplicando a velocidade, então ele vem para esse membro fazendo o quê? Dividido. Então ficamos com a velocidade igual a 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 é igual a 8 metros por segundo. Esse é o valor da nossa velocidade, 8 metros por segundo. E qual é a função horária, professor? A função horária a gente tira dessa função aqui, ó. S igual a SO mais VT. Por isso que eu coloquei logo assim, para não dar de cara a função horária para vocês. Se a gente for substituir os valores aqui, quando ele pede função horária, é a função da posição final ou a posição em certo instante no determinado tempo, né? É a função horária. É que posição o objeto vai estar em certo intervalo de tempo, em certo instante. Então, a nossa função horária, ela é representada por S, que é igual a SO mais VT, substituindo os valores, fica... A gente não substitui a posição final e nem o valor de quem? Do tempo. A gente substitui só a posição inicial e o valor da velocidade. A nossa função ficaria com S, que é igual a 12 mais 8 vezes o tempo. Por quê, professor? Porque, gente, cada vez que o tempo passar, tá? Esse 8 aqui não é 8 de T, não. É o 8 da velocidade, tá bom? Cada vez que o tempo passar, a nossa posição vai mudando. Quem que fica constante sempre? A velocidade. É ela que é o coeficiente que determina aonde o objeto vai se encontrar em certo instante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, vamos bola para frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seus comentários. Fiquem com Deus.